aqui, ela vai trazer um DDT. Então vai entrar um tempo nessa relação aqui. Né? E aí, a gente vai saber quem é esse objeto. A gente tem que saber como é que é e B também se relaciona. E nessa equação aqui, por exemplo, onde vai ter um DDT, derivar em relação ao tempo é derivar em relação a T', e derivar T' em relação a T. T' em relação a T. Então, vamos lá. E aí, é derivar em relação, agora, T', né? Porque T depende, a transformação inversa, T depende de X'. Então, eu vou ter que derivar em relação. Derivar em relação a T é igual a derivar em relação a X' também, e derivar X' em relação a T. Derivada de X' em relação a T, não. Podemos ver uma bela assim. Então, a gente vai ver que ao colocar essa derivada temporal aqui, ó, essa derivada temporal, ela vai mexer, ela vai trazer uma derivada x do campo E, e ao mesmo tempo ela vai trazer uma derivada temporal aqui do campo E também. Então, na verdade, devido às transformações de Lorentz agora misturarem T com x e x com T, é que nós vamos ver que essa equação aqui, elas duas se juntam para serem variantes. Então, o que vai acontecer é que vai aparecer nessa equação aqui, vai me aparecer alguma coisa que tem DDT. Então, essa equação, então, nós vamos ter, vai ser algo do tipo, nós vamos ter essa equação, divergência de E, menos ρ sobre ε0', junto com essa equação aqui, rotacional de T', menos em 0, ε0, bota a linha aqui, menos DDT do E, menos em 0, J, linha. Então, essas duas equações, depois que eu fizer a transformação de Lorentz, elas vão se misturar uma com a outra. Mas, claro, elas vão se misturar de tal maneira que, se essa equação aqui é válida, e se essa equação aqui é válida, e se essa equação aqui é válida separadamente, a equação nova que vai misturar essas duas, que vai ser a nova equação de Maxwell no sistema transformado de Lorentz, vai misturar essas duas, essa equação também vai ser válida, porque ela vai, como essas duas são válidas isoladamente nesse sistema de referência, ao fazer a transformação de Lorentz, eu vou misturar essas duas equações. Mas a nova equação que vai aparecer, que é diferente, é uma mistura dessa com essa, ela também vai ser válida. Então a covariância está nisso. As equações mudam, mas se elas são válidas no sistema de referência, as novas equações são diferentes das primeiras, mas elas também são válidas. Como você falou, eu vou escrever as novas equações, os novos objetos, mas as relações entre eles vão se manter. Então, é isso que acontece. A gente pode olhar, todo mundo já fez esse clássico exercício lá, que é olhar e a equação de onda, né? Ela não é invariante galileana, justamente por causa disso aqui. Quando a gente pega 1 sobre C2, né? D2 dt2, menos D2 dx2, menos o laplaciano, né? Então, esse objeto, perdão. Se a gente faz uma transformação de Galileu, o problema vai estar justamente aqui, né? T' é igual a T, vamos dizer assim, para uma transformação de Galileu. E x' é igual a gama x menos do t. Ou seja, a gente vai poder ver essa equação aqui de ser t igual a t', e aqui a gente vai pensar que x é igual a gama x' mais t', t' sendo igual a t. Então, quando a gente derivar em relação a x, né? Vamos derivar em relação a x, derivar em relação a x é derivar em relação a x', e derivar x', Galileu, fazer transformação galileana. Tá? Embuste ao longo do eixo do x, embuste galileano ao longo do eixo do x. Então, derivar em relação a x é a mesma coisa que derivar em relação a x' e derivar x' em relação a x, que dá 1. Né? E derivar em relação a... Agora, derivar em relação a t', mas t' não depende de x. Então, para aqui. Agora, quando eu fizer o DDT, né? Eu vou ter que derivar em relação a t'. Então, T' em relação a T. É isso aqui. Agora, eu vou ter que derivar em relação a x' e derivar x' em relação a T. Então, eu vou produzir aqui um menos dx, né? Então, esse termo aqui é que vai atrapalhar toda a história. Porque quando eu fizer uma transformação galileana, eu vou estar mexendo nessa derivada, com essa derivada aqui, nova,
quando eu escrever essa derivada em relação às grandezas transformadas, aqui é x. Então, o DDT, ele vai trazer um ddx que vai mudar esse termo aqui. Então vai aparecer um termo novo que vai misturar x' com t'. E aqui fica só o x' ao quadrado, o c' ao quadrado, c' ao quadrado. Então esse termo aqui não vai mudar sobre uma transformação galeriana. Esse termo vai mudar, mas vai atrapalhar. Essa equação vai mudar. Vai aparecer agora, vai aparecer o termo que vai misturar ddt com ddx. Ao passo que, se nós fizermos uma transformação de Lorentz, a gente vai ter isso aqui, mas a gente vai estar mudando isso aqui, porque a transformação de Lorentz não vai me dizer que dx' é igual só a ddx, a menos mudando. Vai ter, no ddx vai aparecer um ddt também. Então, no ddx vai aparecer um ddt e no ddt vai aparecer um ddx. E as duas coisas vão se compensar de tal maneira que, ao fazer uma transformação de Lorentz, essa equação fica igual a essa. Esse operador fica igual a esse operador. Então, esse operador ele é invariante de Lorentz, mas ele não é invariante de Galileu. A transformação de Galileu tem uma assimetria entre o tempo e o espaço, que as próprias transformações de Galileu já estabelecem. Quando eu faço um boost, o tempo não se transforma, mas o x se transforma. Em Lorentz, não. Quando eu faço um boost, o tempo se transforma com x. Então, essa relação aqui que aparece em Galileu, essa equação aqui que aparece em Galileu, não aparece em Lorentz. Aqui vai aparecer um ddt e aqui vai aparecer um ddx. Quando eu quadrar aqui e quando eu quadrar o ddx que está aqui, essas grandezas vão se cancelar e eu vou ficar com isso aqui. Então, o operador da Lambertiano, né, ele não é invariante de Galileu, ele é invariante de Lorentz. Então, eu não defini o grupo, então essas equações aqui são invariantes segundo Lorentz, mas não segundo Galileu. Certo? Então, a invariância, ou a covariância também, claro, obviamente, a covariância ela sempre pressupõe a existência de um grupo. Tem que definir um grupo. O meu sistema ele é covariante ou é invariante sobre que transformações que eu posso fazer. Certo? Então, é isso que era um pouco para ser colocado. Então, os campos clássicos, né? Ô José, você pode cancelar esse início da aula aí. A gente não precisa gravar esse iníciozinho, não. Eu vou começar a gravar. Tá bom? Obrigado, depois a gente cancela isso.